Ó, que a gente ocorre. Ok. Então, deixa eu. Está começando agora a gravação? Isso, está começando. Então, então, deixa eu só pegar esse ponto aqui, que seria a aula 12, né? Então, pontos finais aqui do nosso curso, da nossa disciplina, né? Então, a parte um, eu queria tocar em Propensity Score, quer dizer, um dos métodos, na verdade, tem outros, né? Se vocês tiverem adquirido esse livro de epidemiologia, que é um livro mais avançado, do o Moisés e o Xavier Neto, né? O Moisés, ele é inclusive brasileiro, né? Epidemiologista, né? Formou lá no Rio de Janeiro e hoje ele trabalha nos Estados Unidos como professor. E esse é um dos livros mais indicados como livro mais avançado em vários programas, pelo menos nos Estados Unidos. Então, a ideia do Propensity Score é imitar, vamos dizer assim, como se fosse um ensaio clínico randomizado, ele principalmente voltado para estudos de intervenções de tratamento, mas que não se dispõe de um ensaio clínico randomizado. Então, é, a ideia do Propensity Score, quer dizer, na verdade, o método, ele envolve dois steps, né? O primeiro seria usar a variável expositora como se fosse a variável dentro do modelo como a variável de exposição, né? Por exemplo, um modelo logístico em que a variável de tratamento, ser tratado ou não tratado, fosse a variável de exposição e incluísse vários covariáveis potencialmente confundidoras, né? Nesse modelo, né? Então, você teria aqui, na parte 2, seria dentro desse modelo inicial, né, que normalmente é um modelo logístico, você tivesse definido probabilidades preditivas e os scores de propensidade para o indivíduo estar no determinado grupo ou no outro grupo, levando em consideração aquelas características, né, que no ensaio clínico randomizado os indivíduos teriam probabilidades iguais com aquelas características de estar num grupo ou no outro, né? Aqui se está usando um score de propensão, levando em consideração aquelas variáveis potencialmente confundidoras. Eu recomendo aqui esse, essa aula do Jason Roy, né, que é professor lá da Universidade da Pensilvânia, né, e que das aulas dele é sobre propensity score usando o R, né? Está aqui o endereço, né? É um curso, mas as aulas dele tem algumas aulas disponíveis gratuitamente, né? E eu recomendo, né? Basicamente, o que eu vou colocar aqui é dessa aula dele, que eu tive a oportunidade de ver o curso dele, muito bom, e eu recomendo para vocês. Então, o banco de dados que ele usa ali para representar é um banco de dados em que a variável preditora foi cateterização cardíaca, né? Então, é variável de tratamento em pacientes em unidades coronarianas, né, de 5 hospitais, o evento é morte, e aqui coloca as possíveis confundidoras e várias outras, né, demográficas, se tem plano de saúde ou não, diagnóstico da doença e tal. E nesse estudo, foi um estudo portanto, de coorte, não, tinha 2.184 indivíduos tratados no grupo tratamento e o grupo não tratado ao controle de 3.551. Então, como é que isso funcionaria? Então, aqui foi o que ele usou de pacotes, né? O básico aqui, esse match it, né? do R, né? Está aqui o banco que ele usou, né? Então, o banco está na internet, né? E o que foi feito aqui? Ele criou, dentro desse banco, um novo banco, em que as variáveis, todas elas foram transformadas em variáveis numéricas. Vocês estão vendo as variáveis aqui dentro desse exemplo que ele dá no curso dele. Então, tipo, aqui deve ser insuficiência renal, aqui o renal failure, ciência cardíaca, cirrose, etc. Tal, se o paciente estava em coma, se o paciente tinha COPD, quer dizer, né?
doença pulmonar obstrutiva crônica, sepse, se era do sexo masculino e feminino, idade, né? Todas essas variáveis estão aqui, essas aqui primeiro, algumas já eram numéricas, né? Como idade já era, mas algumas, dentro desse modelo, ele é transformado em variáveis numéricas e usou aqui, como eu disse aqui inicialmente, uma regressão logística. Repare que a variável evento é variável de tratamento, portanto, as outras seriam preditoras dessa variável de tratamento, em que vai definir os scores, né? Então, essa parte aqui é uma parte familiar aqui a todos vocês aqui, que a gente trabalhou com isso, né? Então, aqui você tem, inclusive, uma coisa aqui, outra medida que a gente conversou, que é o Standardized Mean Difference. Você vê quanto menor, melhor, porque quanto menor for aqui, você está vendo que esses grupos são similares, né? Aqui você já tem uma certa similaridade, ainda pode ser melhorado ainda, usando algumas funções do próprio Match-It, né? Então, quanto menor for esse Standardized Mean Difference, melhor, né? E vocês podem ver aqui, quer dizer, algumas variáveis estão próximas uma da outra, tal, em termos das suas médias, né, que é colocada, e isso pode ser melhorado, e aqui estaria uma coisa melhor. Agora, repare o que é que se perde com isso. Você perde porque, inicialmente, se tinha 2.184 do grupo tratado, 3.551 do grupo de controles. Na busca de matching para os casos, né, os tratados e os não tratados, que ele tenha uma proximidade determinada por essas variáveis possivelmente confundidoras, você termina reduzindo o tamanho amostral, às vezes de uma forma muito intensa, muito importante e tal. E algumas variáveis podem não se encontrar um bom par para essa variável também, né? Forma que, de um lado, né, pode ter vantagens em relação a você usar diretamente o modelo multivariado, né, para determinar as medidas de associação, quer dizer, o tratamento, quer dizer, a medida de associação do tratamento com o evento e reduzir os potenciais confundidores, mas você pode perder muitos casos, reduzir muito essa amostra por não encontrar muitos pares, né, para isso aqui, né? Essa seria, digamos assim, o racional do match, né, do propensity score, que a partir daí você pode ter uma amostra em que vários outros modelos podem ser usados, como o modelo de Cox, por exemplo, né, se você está querendo trabalhar com olhar uma associação usando hazard ratio e tal, porque agora você tem essa ideia de que, pelo menos para as variáveis conhecidas, né, isso não substitui, obviamente, o ensaio clínico, né, mas a ideia é o seguinte, quer dizer, você deve estar reduzindo os potenciais efeitos de variáveis desconhecidas à medida de que você torna elas mais similares com essas potenciais confundidoras, né? Mas, obviamente, jamais você vai dizer que um propensity score vai substituir o ensaio clínico randomizado que tivesse um tamanho amostral bastante razoável, né, para avaliar uma determinada intervenção. Muito bem. Então, era isso aqui que eu queria realmente colocar para vocês. Se vocês tiverem algum estudo que possa realmente, que possa vocês considerarem que não é um ensaio clínico, não existe ensaios clínicos para uma determinada intervenção, né? Propensity score poderia ser uma alternativa para realmente se usar, né? Se vocês tiverem interesse, vocês têm material, essa aula do que eu mostrei para vocês, tem esse link aí na internet que vocês podem navegar e ter literatura suficiente para vocês realmente poderem fazer isso com o adequado conhecimento do método que você estará usando. Ok? Então, vou partir para essa parte 2 dessa conversa nossa aqui, né? Eu queria conversar aqui, essas coisas aqui de orientações, guidelines para escrever trabalhos, se interessa bastante o estudante de pós-graduação, que está escrevendo trabalho de tese, está em publicar trabalhos, né? É fundamental
a publicação de trabalhos na pós-graduação. Então, e outras são orientações, guidelines para transferência dessas informações de pesquisa para as nossas práticas, né? Então, eu vou conversar desses dois pontos aqui. O primeiro ponto ele é breve, é um ponto que não tenho dúvida nenhuma de que vocês têm familiaridade com esses guidelines, somente se você está desenvolvendo determinados tipos de trabalho, vocês conhecem isso, não é? Mas tem um ponto fundamental aqui que eu vejo aqui quando a gente fala dessas... deixa eu parar aqui um pouco. Stop share. Ok. Nós temos guidelines para como escrever trabalhos, guidelines para como interpretar trabalhos, né? Mas é fundamental, quer dizer, para a gente usar essas guidelines, que a gente tenha um conhecimento básico, né? E eu, desde as aulas iniciais, eu tenho colocado aqui que dentro da área de saúde, né, a epidemiologia clínica, a epidemiologia é fundamental. Eu coloco a epidemiologia como uma ciência básica de quem realmente quer desenvolver trabalhos dentro da área de saúde. E sim, não é? Você pode, não, mas os métodos da epidemiologia clínica não vai se aplicar, por exemplo, para uma pesquisa experimental em animal, por exemplo. Na verdade, não é bem assim. Quer dizer, existem métodos que eles são gerais, né, em que a gente realmente conversa. Claro, vai ter menor aplicação. A aplicação maior aqui vai estar realmente quando você estiver lidando com aspectos de saúde humana. Mas por que só saúde humana? Não, porque a epidemiologia hoje é muito usada, né? E grandes epidemiologistas hoje eles estão na área veterinária. Né? O animal ele pode não conversar com você da mesma forma que conversa com um paciente conversa com você, mas as informações que você pode obter nos animais, no cão, no gato, né? No gado, né? Essas informações elas vão estar presentes. Eles mudam uma série de características, até da questão do humor, do exame físico, uma série de dados. Então, a epidemiologia ela é realmente fundamental, não tenho dúvida Professor, nenhuma, fundamental para os trabalhos que a gente realmente faz hoje. E se a gente tem guidelines para escrever trabalhos, guidelines para interpretar trabalhos, a gente tem que ter essa fundamentação, essa base de conhecimento de que tem as bases do conhecimento de cada uma das nossas áreas, né? Se você é fisioterapeuta, se você é dentista, né? Se você é psicólogo, né? Tem um conhecimento básico das áreas, das nossas áreas, mas tem algo que realmente, digamos assim, é o sustentáculo e a base, e eu coloco a epidemiologia como sendo a base para os trabalhos aí de todos nós. Diga, Marco. Professor, uma curiosidade interessante, naquele link que o senhor mandou, STHT, um site do R e tal, eu estava lendo aquilo e achei uma coisa super curiosa, que é uma aplicação da curva Kaplan-Meier, que eu estou até compartilhando com meus colegas engenheiros clínicos, que é o quê? Que é para avaliar falha em equipamentos, né? Tempo de falha em equipamentos, ou seja, condutas ou metodologias de gestão ou de manutenção em equipamentos, e você avalia o quê? Grupos de equipamentos que falham, né, conforme uma determinada metodologia, e o tempo de falha em outro tipo de metodologia. Exatamente, É é um muitíssimo evento, né? interessante a aplicação. É um Interessantíssimo. evento. Na verdade, nós que somos da área de saúde, né? Marco, você se considera da área de saúde, com certeza, trabalha com diagnóstico, né? Sim, sim. Então, o que a gente está conversando aqui vem de áreas, né? Muitas vezes distantes, né? Das pessoas que nunca se envolveram com a área de saúde. Nós pegamos esse conhecimento, né? E nós aplicamos, né? Modelos matemáticos que não foram desenvolvidos, né? Eles passam a ser mais aplicados dentro da área da epidemiologia, mas eles não foram necessariamente desenvolvidos, né? Você está pegando um curso nosso aqui de uma pós-graduação da área de saúde, não é? Mas você também vai pegar várias coisas que você vai aplicar lá na área de engenharia, na sua área de física, e você vai trazer coisa da área de física que vai se aplicar também aqui. Quer dizer, isso aí é o que faz parte, né, dessa... Por isso que eu disse, eu tenho dito aqui que essa interação de conhecimento ela é realmente fundamental. Né? Tudo bem, obrigado, Marco, pelo seu feedback. Imagina. Né? Então, aí, pessoal, deixa eu
aqui voltar ao share, né? Voltou aqui? Ah, tá. Ok. Voltou. Isso. Então, bom, é isso que eu digo. Esses guidelines, sem dúvida nenhuma, são do conhecimento de vocês, né? Se vocês estão desenvolvendo ensaios clínicos randomizados, tem um consórcio, o Strobe tem muito a ver com os nossos, boa parte da gente que conversou sobre estudos observacionais, e o que está no Strobe, você vai ver muito ponto da recomendação do Strobe, você precisa ter realmente bases da epidemiologia que nós conversamos aqui, né? O Prisma, voltado para a revisão sistemática, e aí vai, né? O Spirit, para protocolos, para diagnóstico, né? Do que a gente conversou aqui da parte de diagnóstico, se você vai fazer algum estudo, você tem um estágio, etc. E tal. Mas é o que eu estou... nós não conversamos muito aqui de pesquisa qualitativa, né? Porque, como nós conversamos mais da questão da epidemiologia, mas você vê, ela não complementa a epidemiologia, complementa. A gente não teve essa conversa aqui, né? Não sei até que ponto a gente desviaria ou não, né? Talvez a gente tenha uma questão aqui de tempo, tal, né? Mas na escola de saúde pública, por exemplo, né, lá dos cursos lá voltados para a epidemiologia, existe o curso de pesquisa qualitativa, porque é um complemento, né? Eu, por exemplo, trabalho com várias questões relacionadas com pacientes com hipertensão arterial, mas aí surge, a gente vê diferenças, por exemplo, em certos grupos. Né, as mulheres referem mais à questão de mais desse sintoma de depressão, as mulheres em diálise, mais do que os homens, algumas doenças referem mais, né? Algumas doenças os médicos identificam mais depressão, mas o paciente não refere, né? O paciente não se vê. O paciente, às vezes, com uma doença grave, você pergunta para ele, ele acha que não está tão mal assim. Então, o médico tem um viés de achar que o indivíduo está cheio de comorbidade, ele não pode estar bem. Como é que o indivíduo tem insuficiência cardíaca, tem isso, tem aquilo, etc. Rotula o indivíduo como deprimido. E aí a gente surge a necessidade, muitas vezes, de fazer um grupo focal, por exemplo, né? Um grupo focal, entender melhor. Eu tenho a maior curiosidade de entender por que as mulheres referem mais sintomas de depressão, né? E eu, como trabalhei muitos anos em unidade de diálise, eu vi as diferenças do que é ser homem e do que é ser mulher e ter doença renal. O que você sente, as mulheres têm doença renal, faz diálise e continua tomando conta da casa, continua preocupada com os filhos, né? Uma série de coisas. A gente não percebe isso nos homens, né? Os homens, estou doente, acabou. Você, é porque as mulheres... Aí que você tem o descompromisso com seus problemas. Então, essa coisa aqui que nós não conversamos muito, mas tem Liliane, eu acho que é uma pessoa que tem entra mais nessa área de pesquisa qualitativa, eu acho que a gente pode pensar um pouco mais em termos de integrar isso e mostrar que a gente não pode se divorciar, né? De algumas questões, a gente não tem nenhuma ideia de que exista superioridade de uma área ou de um formato de pesquisa, porque determinadas questões são melhor realmente avaliadas com determinados métodos de pesquisa do que com outro método de pesquisa. Agora, aqui tem várias coisas na pesquisa qualitativa que entra numa avaliação clínica similar aos estudos de modo geral, não tem dúvida. Na hora que você Eu tenho curiosidade também. Eu tenho curiosidade também sobre essa questão que o senhor colocou das mulheres referir depressão e tal. Eu tenho para mim, aí Flávia pode ajudar aqui, que as mulheres são mais profundas nas questões da vida, né? As questões da vida mesmo, da existência, da família e tal. E o homem é mais, sei lá, mais descolado assim, com essas coisas. Não sei, eu tenho curiosidade também para entender. Uma hipótese que eu fico pensando também é a questão das mulheres, de modo geral, né, referirem mais facilmente aspectos sobre si, sobre sua saúde, além da busca por serviços de saúde muito maior do que homens. Então, talvez essas mulheres cheguem com muito mais frequência do que homens pedindo ajuda e referindo essa dificuldade, né? Esse rebaixamento do humor, entre outros sintomas. Eu acho que é uma coisa que eu fico pensando também. Mas, sem dúvida, eu acho que não é só isso. Talvez existam, de fato, outras variáveis que expliquem essa maior frequência nessa população mesmo.
Com certeza, não pode ser vista de forma assim reducionista. Eu queria fazer só um comentário. Eu tenho duas sociedades que eu faço parte ativamente. Uma é a Isocol. Nessa sociedade, a Isocol, eu sou co-chair, junto com uma pesquisadora da Nigéria e outra pesquisadora da Índia, do SIG de Países em desenvolvimento, e outra sociedade que é a ISCOL, que é a Sociedade Internacional de Estudos em Qualidade de Vida, enquanto a outra é mais relacionada a PROS, Patient Report Outcomes. A gente tem essa outra sociedade que, além de Patient Report Outcomes, ela tem também muito da parte social, não é? E econômica. Então, são duas sociedades muito interessantes. Em ambas as sociedades, é muito valorizado os métodos mistos, não é? Então, existem, assim, grupos de estudos específicos para métodos mistos. E é realmente fundamental que a gente aguce o olhar mesmo para o qualitativo, para a gente poder entender o fenômeno. E eu queria indicar dois livros que eu gosto muito, do Hugh Lacey, que traz aqui Valores e Atividade Científica, tem volume 1 e volume 2, e que ele questiona muito essa questão da ciência ser livre de valor, né? Então, na realidade, quanto à pesquisa qualitativa, durante muitos anos, ela foi vista de uma forma mais, e isso a gente vê na história da psicologia, Flávia, é frequente, né? O quanto que a pesquisa qualitativa teve preconceito, né? Foi negligenciada. Enfrenta ainda, né? Hoje em dia é bem mais. Você vê um epidemiologista de ponta, como o professor Antônio Alberto, traz para a discussão a pesquisa qualitativa. Então, hoje em dia, ela encontra assim o seu espaço, porque isso a nível mundial, porque tem mostrado métodos eficazes, sistemáticos, não é, para realmente trazer explicação para os fenômenos que a pesquisa quant não dá conta da explicação desses fenômenos. E interessante é como na área da psicometria a gente consegue unir o quali com o quant, né? Porque a gente tenta, através de números, explicar por classes latentes os fenômenos subjetivos. E isso é bem interessante. Então, se a gente tem possibilidade de usar as técnicas quantitativas com as técnicas qualitativas para entender esses fenômenos, então o estudo, daí porque em ambas as sociedades os métodos mistos são importantes. E esse livro, esses dois volumes de livro, fala muito isso, né? Que a ciência não é livre de valor. Então, se eu tenho uma hipótese, eu já estou colocando um valor na ciência quant. Não é? Eu já estou predisposta na ciência quant. A gente tem que fazer esse exercício de sair do nosso objeto de estudo. Mas quem não fica frustrado fazendo um trabalho quant que não consegue responder a sua pergunta, né? Principalmente em determinados contigo que você vê. Quando você está trabalhando com patient report outcomes, quando você tem as coisas que os pacientes referem, você tem um questionário, de uma certa forma, padronizado, embora algumas questões dê realmente possibilidade do indivíduo ali, ele olhar, interpretar e colocar realmente para a sua situação mais real, né? Mas você sente a necessidade de sentar com um grupo aqui, cada um conversar com o outro, e você ouvir, e você gravar, permitir que se grave, e você fazer análise do narrativo deles, etc. É uma série de coisas, eu acho que a gente realmente sente que vai complementar. Quer dizer, Escutar eu o ainda relato sinto, por daquele exemplo, sujeito, né? Hein? Escutar o relato daquele sujeito com outro olhar. Exatamente, né? Você não consegue isso de uma forma como você gostaria, né? Numa Forma pesquisa que ela quantitativa. seja puramente quantitativa, entendeu? Pois é. Licença, professores, eu quero fazer um comentário também. Quando a professora Liliane comentou, a professora Liliane, me revoltei a uma situação que nós tivemos aqui. Eu estudei zika congênita no mestrado.
E nós fizemos um trabalho qualitativo com algumas mães, né, sobre o itinerário terapêutico dessas crianças. Foi um trabalho muito bonito e muito significativo, assim, em termos de aprendizagem mesmo para nós, como profissionais da reabilitação. E, posteriormente, a gente aplicou um outro questionário, mas já foi com uma população maior, que chama City Child, que é a percepção do cuidador a respeito da qualidade de vida da criança. E, assim, é interessante que são metodologias diferentes, mas a percepção nossa, como pesquisadores, é bem semelhante. Seja usando uma ferramenta, uma metodologia qualitativa ou quant, né, a percepção que nós tivemos foi de que todas essas mães, elas têm uma trajetória, uma dificuldade enorme com, né, o cuidado com crianças com zika congênita. A gente ainda não publicou, mas, assim, o trabalho qualitativo foi tentado, a publicação numa revista de saúde pública, ele foi negado em primeira mão. Mas isso me faz pensar que, às vezes, realmente, as duas metodologias podem se completar e nos mostrar, assim, o quão o estudo qualitativo, né, nos ajuda a compreender melhor até a nossa população. Eu tenho outro livro para indicar para você. Desculpe aqui, viu, prof? Peraí, deixa eu pegar esse livro aqui. Eu deveria ter trazido, eu tenho vários também, capaz que eu estou olhando aqui para ver se você não tem os meus aqui. Esse livro aqui é o Qualitative Research, ele é The Sage Handbook e é de Daisy Lincoln. Esse livro é um livro muito bom e fala sobre os mixed methods, né? Então, os métodos mistos, Adriana, talvez possa lhe ajudar na publicação desse trabalho, né? Como você vai, talvez, aguçar o olhar, porque o campo também da pesquisa qualitativa, ela requer também um referencial teórico. E é isso que, muitas vezes, na pesquisa qualitativa, existe uma dificuldade para a publicação do trabalho, porque esse referencial teórico ele não é trabalhado de forma suficiente no texto, né? Então, é só uma dica, talvez, para você. Tá ótimo. Eu também tenho vários aqui. Obrigada, professor. Nesse curso lá da Escola de Saúde Pública, lá de Michigan, né, tem o Summer Section. Eu sempre recomendo que as pessoas, agora está nessa época de pandemia, então a Summer Section está sendo virtual, mas é muito bom, porque você passa, digamos aqui, um mês lá na cidade de Ann Arbor, lá onde eu estudei, né, e você, durante esse Summer Section, você tem vários cursos, né, de uma semana e cursos de 3 semanas e tal, e você tem um curso voltado para chamado de análise qualitativa em epidemiologia. A Gildete tomou esse curso, né, aqui, até pelo interesse que tem de estudar a qualidade de vida, estudar Muito bom. depressão, mas nunca chegou a implementar um estudo. Sempre aquela vontade de implementar para entender algumas questões relacionadas com qualidade de vida e sintoma de depressão, ver algumas diferenças entre pacientes com e sem comorbidades, ver mulheres e homens, por exemplo, diferenças. Então, como que vocês podem até anotar aí, talvez depois da pandemia, quiser visitar uma cidade linda, onde eu morei durante vários anos. Muito bom. Sempre, meu filho mora lá. E, além disso, né, e numa época boa, você em junho e julho é uma beleza, né? Você está nos Estados Unidos, alguma cidade desse período, não recomendo vocês irem de dezembro até, sei lá, até abril, coisa desse tipo, realmente é terrível, janeiro, fevereiro, a não ser que você queira ver alguém que nunca viu neve, essas coisas, queira ver alguma vez na vida, também é bonito, né? Ele mora em Veja, Michigan, saia logo. O último... Michigan? Ele mora em Michigan? Marcelo mora em Ann Arbor. Ele, Daniela, que é a mulher dele, e os filhos também moram lá. Mas um comentáriozinho que eu queria fazer é como na formação do psicólogo, da psicóloga, a gente vê a metodologia qualitativa. A própria avaliação psicológica, ela tem a metodologia qualitativa toda imiscuída nesta avaliação. A gente vê muito mais a qualitativa do que a quant, inclusive. É impressionante, é impressionante isso, porque a própria avaliação em si, não é? Então, assim, o método da pesquisa etnográfica,
Porque esse método da pesquisa etnográfica, você está lidando como o sujeito chega, quais os seus determinantes sociais, como ele reage, como ele se comporta. Então, a observação psicológica, ela é em si uma pesquisa qualitativa. Então, Flávia, eu estou suspeita porque a psicologia me fisgou e eu sou uma cirurgiã da psicologia, vamos dizer assim. Eu, como passei boa parte da minha vida trabalhando dentro da unidade de diálise, conversando diretamente com doentes que estavam ali na cadeira fazendo diálise, e a gente começa a falar da família, uma série de coisas ali durante a família, até a gente faz uma pesquisa etnográfica, porque a gente realmente vive ali dentro mesmo é uma questão da vivência das pessoas, como é a diálise, como é a vida, como é fora. Por isso que eu vejo essas diferenças de comportamento, porque eu vi a mulher está preocupada ali, estou aqui na diálise, estou preocupada com minha família, estou preocupada com as coisas, amanhã tenho que fazer isso, meu filho vai para a escola, né? E eu não percebia, nunca percebia isso exatamente no homem, entendeu? Então, quanto isso realmente está influenciando na qualidade de vida e quanto isso está influenciando em sintomas, né? Eu acho que isso aí sempre me chamou a atenção, né? Eu lembro que eu fiz, professor, uma pesquisa na faculdade sobre adolescentes com insuficiência renal crônica. E a gente escutava bastante o relato deles, né? De como a dinâmica, a vida escolar, a rotina mudou muito depois do diagnóstico e da própria rotina de diálise, né? Isso. Tanto que eles precisavam ir para o hospital, enfim. Muito Tem outra interessante. coisa importante, essa diferença de idade. Por exemplo, quando você olha aspecto mental, por exemplo, você não vê diferença de idade. Você olha nos aspectos físicos, obviamente, é esperado do ponto de vista biológico, mas o impacto que tem, por exemplo, a doença renal crônica entrar em diálise por um indivíduo de 20 anos de idade é muito diferente do indivíduo que tem 60, 70 anos de idade para entrar realmente no... Alguns deles falavam, por exemplo, que não podiam jogar bola, que é algo tão primário, tão básico que todos eles, ou muitos deles fazem, e eles não podiam, ou tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela troca de informação. Prof, enquanto você tá conduzindo essa parte da aula, eu estou com um chamado aqui rapidinho de uma reunião com a FAPEX e a CESAB. Deve durar uns 10 minutos. Caso me chamem e eu não responda, é porque está difícil ficar com o microfone num canto e com a atenção no outro. Eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Esperamos você. Viu? Espero 10 minutos. Espero que não passe 10 minutos. 10 minutos, estou voltando. Ok, então, nesse aspecto agora, nós olhamos essa questão dos guidelines, que são... minha premissa é que vocês usam ele dentro dependendo do tipo de trabalhos que vocês estão envolvidos, né? Estão desenvolvendo. Nós temos o GRADE, né? O GRADE, esse grupo do GRADE, né? Chama, porque o nome GRADE está aqui, GRADE of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Então, o sistema GRADE, ele veio assim, no sentido de uma tentativa de trazer uma homogeneização, né? A ideia inicial era em cima dessa questão de guidelines, né? De a qualidade da evidência dos trabalhos e as recomendações ter uma maneira mais uniforme de colocar. E ele ganhou uma aceitação muito grande, né? A ponto que hoje você tem o sistema GRADE sendo usado para guidelines de várias sociedades acadêmicas. Então, o GRADE ele tem esses dois aspectos, né? Que seria a força da recomendação, né? E o outro seria avaliar a qualidade da evidência, né? O que eu coloco aqui, basicamente, diz assim, olha, eu vou colocar o GRADE, mas ele está voltado aqui para uma questão de tratamento, porque quando eu olhar o GRADE para uma questão de diagnóstico, para uma questão de prognóstico, né? Ou para screening, por exemplo, né? Detecção precoce de doença, eu tenho que realmente olhar alguns pontos de uma forma mais particularizada, né? Então, aqui tem um capítulo de livro que eu escrevi juntamente com alguns colegas lá do Rio Grande do Sul, né, que são aqueles colegas que fazem aquela tradução do livro do Fletcher, né,
E tem um capítulo lá sobre medicina base em evidência que a gente fala do grade também, e eu tenho divulgado isso aqui, e um livro que eu estou escrevendo também, eu trago isso. Então, tem as forças da recomendação, que é colocada como forte ou fraca, né? Forte quando ela tem as vantagens de uma determinada conduta, claramente suplanta as desvantagens, ou o contrário, quer dizer, né? Existe uma clareza que as desvantagens elas suplantam as vantagens, então isso é colocada como forte, e fraco quando você está naquela área de incerteza, isso cabe para um determinado grupo de pacientes com determinadas características, mas pode não se aplicar com outras. Então, não fica uma força da recomendação aí tem que ser avaliada dessa forma, levando em consideração vários aspectos em que ela não cai numa coisa mais universal, em que você pode colocar a recomendação como forte. E a qualidade da evidência, olhando que é estudo de tratamento ou estudo de prevenção, então, ela é colocada nesses 4 níveis, bem que em alguns guidelines e algumas você usa também para revisões sistemáticas, ou sistemas como o UpToDate, por exemplo. O UpToDate utiliza o sistema GRADE para recomendação. Essa qualidade da evidência, muitas vezes a C e a D, elas são juntas como a qualidade da evidência C, né? Então, a alta, você tem ensaios clínicos randomizados. Sempre é coisa aqui, nós estamos falando de tratamento. Então, ensaios clínicos randomizados, bem planejados, conduzidos, com grupos paralelos, controles adequados, análise de dados adequada, precisão das estimativas, achados consistentes, tendo como alvo o desfecho clínico de interesse, não um desfecho substituto. Então, repare aqui, quer dizer, aqui, o Greg diz isso aqui, você olha isso aqui, não é? Mas tudo que está colocado aqui tem a ver com conhecimento epidemiológico, né? Quer dizer, você entendeu o que é que significa um ensaio clínico bem planejado, bem produzido, por que a importância dos grupos paralelos, por que a importância da análise, que tipo de análise, o que é precisão da estimativa, como é que você interpreta a precisão da estimativa. Então, ela seria alta nesse sentido. Moderada, ensaios clínicos randomizados, que têm limitações metodológicas importantes. Já o C cai para resultados que são provenientes de estudos observacionais, né? De tratamento, você tem que dar realmente prioridades a bons ensaios clínicos. Não adianta ter ensaio clínico. Quer dizer, a gente não pode ir pelo o título do desenho de estudo. O título do desenho de estudo não é tudo. É um ensaio clínico, é um ensaio clínico randomizado, um ensaio clínico grupo paralelo, mas pode ter problemas metodológicos muito importantes. Ela é baixa, com os resultados são provenientes de estudos observacionais ou ensaios clínicos mal conduzidos, né? E ela é muito baixa em nível de evidência, ocorre com os resultados provenientes de estudos observacionais sem grupos controles adequados. Desculpa. Ao combinar a força da recomendação e a qualidade da evidência, que são obtidos aqueles graus de recomendação pelo GRADE, quer dizer, o GRADE 1A, né, tem uma força da recomendação alta, e uma qualidade de evidência se coloca em muito alto, né? Você vê que, por exemplo, o UpToDate, você encontra poucos grade 1A, né? Porque sempre a gente vai ver, olha, ensaio clínico teve realmente algum problema, nesse ensaio clínico houve muita perda de acompanhamento, né? O evento não é aquele evento clínico de maior interesse, quer dizer, você está vendo, se você estiver vendo um evento substituto, isso vai reduzir a qualidade da evidência e tal, né? Então, grade 1B, grade 1C, etc., com essa combinação da força da recomendação Professor? e da qualidade da evidência. Diga. Agora, por exemplo, se eu tiver um estudo observacional bem delineado, Isso. ele já começa com grade baixo. Padre, vamos ser Isso um pouco que eu mais achei delicado. nisso, tá certo? Porque você pode ter um estudo observacional muito bem feito, tá certo? Sim. Com análises muito bem feitas, com um evento clínico de interesse, tá certo? Vamos dizer, com uma... Não houve muita perda de follow-up. Não houve perda de follow-up, importante. A associação é muito forte. A associação é muito forte. Houve controle para variáveis confundidoras. Confundidoras. Entendeu? Por que hoje em dia você admite que cigarro é causa de câncer de pulmão? Você tem dúvida?
Você diz a um paciente, continue para fumar, porque não existe evidência que cigarro causa câncer de pulmão? Ou você recomenda ao indivíduo que fuma, que ele pare de fumar, que existe evidência que isso é maléfico não apenas para câncer de pulmão, mas é maléfico para a doença cardiovascular desse paciente? A sua força de recomendar é forte ou é fraca? Você colocaria esse grade lá embaixo, porque os estudos são observacionais? É isso, eu não colocaria ele como baixo. Isso. Eu não colocaria ele no Isso. C. Primeiro, Provavelmente, eu colocaria ele no A, se ele fosse um estudo muito, muito bom, com N grande, sem perda de follow-up, controle para confundimento, forte e que você chega numa questão dessa, numa consistência dos trabalhos. Né? Uma consistência. Você não tem nenhum ensaio clínico que diga que o indivíduo fume ou não fume, quer dizer, randomiza. Você tem ensaios clínicos que você randomiza para programas educativos. Programas educativos para o indivíduo reduzir ou parar de fumar e programa e controle que você não aplica, por exemplo, mesmo intervenção educativa. Você só pode fazer um ensaio clínico se você tem um racional no ensaio clínico que pode ser benéfico. Né? Quer dizer, você pode usar essas evidências, por exemplo, também, dentro da sua interpretação sobre a associação de hábito de fumar com câncer de pulmão. Pois é, então, não seria nada, digamos assim, de você não aceitar que alguém colocasse esse nível de evidência para uma questão dessa como nível A. Né? Apesar de vir de ensaios de estudos basicamente observacionais. Não tem como você fazer, porque não seria, de forma alguma, ético. Agora, né? Se você tem uma consistência, entendeu, Flávio? Qual é a... Eu concordo. Ao mesmo tempo, parece que o instrumento ele foi desenvolvido já partindo do pressuposto de que a confiabilidade daquela evidência por seu estudo por seu estudo observacional é menor. Então, ele já vem do C. E aí, talvez isso cause uma divergência em termos de intraavaliadores, inclusive. Porque eu, por exemplo, posso dizer, olha, esse estudo é muito bom, é um estudo de corte, mas é um estudo muito bom, eu vou dar A. E você também está avaliando e vai dizer, mas é um estudo observacional. A rigor, ele começa de C, mesmo sendo um estudo muito bom. Então, ali seria um pouco radical, a gente começar como está escrito ali. Tá certo? O que eu vejo também, professor, é um consenso, né? Do tipo, assim, uma sociedade se reúne, por exemplo, tem uma sociedade de linfoma que se reúne em Lugano, na Suíça. E todo ano eles, o bianual, uma coisa do tipo, eles publicam um consenso com base num grade que é mais ou menos como o senhor apresentou, né? 1A, 2B, etc. Mas quem define o que é 1A, o que é 2B, é esse consenso de especialistas. Não, é verdade, concordo com você. No próprio grade, se você olhar o documento, quer dizer, ele cai, de certa forma, para essa interpretação que a Flávia está colocando, quer dizer, não ser assim super radical. Eu vim pegar esse exemplo do de Parker, né? Porque a gente sempre toma vontade, você tem programa de saúde pública, né? Que para você cigarro da televisão, né? E tudo mais, né? E a implicação que isso vai ter realmente em doenças, isso a gente já tem clareza em cima disso aqui, que a gente pode colocar realmente esse nível de evidência, né? Nessa qualidade de evidência, no nível lá em cima. Então, quer dizer, de modo geral, e como está sendo trazido pelo próprio Marcos aqui, essa questão de são grupos de pessoas que determinam isso, o grade é um sistema aberto, eu vou dizer para você, você pode opinar no sistema grade, tá certo? Você pode opinar, o grade, você entrar lá na internet, etc, tal, você pode realmente fazer também perguntas, etc, tal, em relação ao grade. Então, não é um sistema fechado, né, de avaliação que hoje você pensa assim, depois você pensa de outra forma. Eu queria colocar isso aqui para a questão da prática dos guidelines, por exemplo, tá certo? Eu quando coloco guidelines lá para residentes, eu digo para eles o seguinte: uma coisa fundamental do profissional de saúde é desenvolver análise de expert, como o Marco está colocando aqui. Quando o sistema definiu o grade, mas você vê muito de recomendações em guidelines,
não é verdade? Lembrar que quem faz guidelines são pessoas iguais a gente, né? Tem corpo como a gente, tem alma como a gente, tem raciocínio como a gente, e às vezes tem menos conhecimento que a gente, né? Eu já participei de guidelines, Prof, hipertensão arterial, nos estudos observacionais, participei, e vejo que as coisas... tá caindo a minha internet? Diga. Nos estudos Cortou, Juliana, a observacionais, gente não está te professora. ouvindo. nos estudos observacionais, estão me ouvindo agora? Nossa. Estou vendo. Sim, Pronto. professora. Nos estudos observacionais, eu tenho usado, para nível de evidência, muito a escala NOS. A escala, aquela de Ottawa. Essa escala tem adaptações para estudos observacionais. Então, ela tem adaptação para estudo de corte transversal. Newcastle? Newcastle, isso. É a escala NOS, exatamente. É ela. E aí ela tem essa adaptação para os estudos observacionais nos seus diferentes desenhos, né? Tanto o corte transversal quanto a CURT e caso controle. Correto. Isso uma outra que... questão. Fale, Sim, Adriana, pode depois eu falar. Não, o que você estava comentando, Flávia, que assim como você parte do nível baixo de evidência, né, porque é um estudo observacional, mas conforme você vai avaliando os vieses, né, que o grade orienta, você também pode fazer o movimento contrário, né, partindo do pressuposto que você tem um estudo, né, um ensaio clínico, e você também vai rebaixar por conta, né, de vieses. Só para deixar uma dica aqui, eu fiz o curso grade pelo Oswaldo Cruz, foi muito bom. Eu não sei, colega, se está disponível, tinha tutoria, e tem um material bem rico também do grade do Ministério da Saúde, é bem, bem interessante. E o Hospital Moinhos de Vento também tem um curso, que ele não é do grade, mas ele traz muita coisa sobre o grade, alguma coisa de medicina baseada em evidências, eu não me lembro bem o título, mas também esse está disponível na plataforma. Que bom. Ok. Bom, lembrar o seguinte, quer dizer, eu chamei a atenção que eu ia colocar o grade voltado para estudos de questões de tratamento e prevenção, né? Mas, como vocês estão colocando, quer dizer, você tem aqui o risco de vieses, instrumento para exposições, estudo de exposição, né, em estudos não randomizados, né? E aqui tem um outro aqui voltado para estudo prognóstico, né? E aí você vai, quer dizer, se você tiver questões de diagnóstico, por exemplo, né? Diagnóstico, você não termina a qualidade da evidência do estudo diagnóstico simplesmente olhando a acuidade, né? Olhando a sensibilidade, as especificidade, as LRs, etc. Para que serve o diagnóstico? Se você faz o diagnóstico e aquilo não muda nada, porque você não tem tratamento, por exemplo, você não vai mudar o curso evolutivo da doença. Quer dizer, a identificação pode trazer malefícios. Porque quando você traz uma doença que você não tem nada para fazer, e o indivíduo passa a saber que ele tem aquela doença, ele passa a ter sintomas que não tinha da doença, né? Ele passa a ter preocupações que ele não tinha da doença, e você não tem o que fazer com esse indivíduo, né? Bom, você pode trazer o benefício do prognóstico, dizer, você tem mais sua probabilidade de viver de tanto tempo. Pode ser que esse indivíduo tenha probabilidade. Pode ser que ele vai viver 80, 90 até 90 anos de idade, embora, na média, o indivíduo morra com 40 anos de idade. Quer dizer, mais uma preocupação que o indivíduo tem, né? Aquilo ali. Então, o próprio acuidade diagnóstica em si, né, que não é um único critério de você avaliar a qualidade o grade e o estudo de diagnóstico, né? Porque, além disso, você tem que ter estudo que complemente isso aqui. O quanto o diagnóstico, né, ele ajuda. E outro ponto que vocês fizeram essa avaliação daquele material que eu passei a vocês, de screening, por que, por exemplo, o screening, por exemplo, na prática, aquela ideia que a gente fica mecanicista, né? Porque se uma doença, por exemplo, o câncer se desenvolve de tal forma, está relacionado com determinadas exposições, e aquela ideia de detectar precocemente é sempre benéfico, não é verdade, né? Porque muitas coisas você detecta. O screening não traz grande benefício, né? O screening apenas vai dar aquela ideia de que vai aumentar
o encontro da doença, né? Então, você tem, com screening, começa você a aumentar a incidência da doença, porque você detecta mais a doença, mas o que você olha, a mortalidade não modifica, né? Aí você não vê, por exemplo, determinadas faixas etárias, por exemplo, aí entra aquela questão. Quer dizer, você não modifica, por exemplo, você não traz benefício para câncer de mama, por exemplo, em pacientes mais jovens com câncer de mama, você não traz benefício. Câncer de próstata, não existe grande diferença em você detectar precocemente e posteriormente. Não existe grande benefício, provavelmente levando em consideração idade das pessoas, né? Então, tem tudo isso. Embora você veja, muitas vezes, as recomendações de determinados grupos de que vale a pena, vamos fazer teste de esforço, por exemplo, né? Detectar doenças precocemente, né? E o quanto isso realmente traz benefício. Às vezes pode aumentar o quê? Pode aumentar intervenções desnecessárias, né? Ou seja, você fazer overdiagnosis, o indivíduo iria evoluir de qualquer forma, independente de ter feito determinadas intervenções diagnósticas ou intervenções terapêuticas, né? Você aumenta o risco dessas complicações e tudo mais, né? Então, temos que ter essa... Diga. Uma contribuição importante, tem um trabalho holandês, que é um trabalho muito, muito grande e bem feito, que é um trabalho na parte de gestão da qualidade em hospital, e avalia eventos adversos. Tá? Então, 1 em cada 10 pacientes, ou seja, quase 10% dos pacientes que internam em um hospital tem algum tipo de evento adverso. Pode ser que esse evento seja muito simples, uma coisa muito boba, tá? Mas, assim, para demonstrar que o ambiente hospitalar em si já é muito arriscado. Né? Então, você levar um paciente para um diagnóstico que não vai trazer benefício nenhum, já está dando para ele um risco de quase 10% de ter algum tipo de evento adverso porque está dentro de um hospital. Isso é verdade, Marco. Corretíssimo, corretíssimo. Ok. Então, vocês estão vendo que o próprio grade, ele vem e tem coisas mais aqui. Por exemplo, esse aqui é o trabalho de 2019, o risco de viés, estudos observacionais também, vindos no grade, né? Aí, bom, isso não tinha sido, por exemplo, abordado dos grades iniciais, né? Então, está dentro do que vocês estão colocando, né? Bom, eu tenho ali, já coloquei algumas coisas lá no AVA também, quer dizer, eu tenho usado checklist, mas vocês estão em cima de check. Se você tem um checklist, por exemplo, meus estudantes, residentes, tal, vai avaliar lá uma questão lá no Journal Club da enfermaria, do serviço, tal, e o estudo é o ensaio clínico, né? Então, ele traz um artigo que ele foi à literatura, foi no PubMed, escolheu um artigo que possa responder essa questão e ter, por exemplo, um checklist de pontos importantes para serem vistos no estudo. Obviamente que um checklist apenas não vai tornar esse indivíduo um grande crítico, né? Pode realmente ajudar, mas ele tem que ter uma base de conhecimento vindo da epidemiologia. Todos esses estudos que estão colocados aqui, por exemplo, se você tem essa avaliação crítica de artigos voltados para tratamento, ensaio clínico randomizado, ou estudo de teste diagnóstico, né? Todos isso aí está lá no material que eu coloquei do AVA, avaliação crítica de estudos observacionais visando investigação de etiologia, né? Avaliação crítica de estudo de prognóstico, avaliação crítica de revisão sistemática da literatura. É outro ponto que realmente a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está ensinando estudante, residente, profissionais de saúde. São algumas coisas assim. Existe essa coisa de que o título das coisas, dos trabalhos, ele diz em tudo. Então, tem essa coisa toda dessa questão. É uma revisão sistemática, é uma meta-análise. Meta-análise é uma coisa na cabeça do profissional de saúde, como se existe uma meta-análise, né? Resolveu a questão. Olha, veja só, a gente tem um Journal Club na enfermaria, e aí você vê o seguinte, o problema clínico é esse. Quando a grande maioria das vezes, você pega a meta-análise e chega à conclusão que tem 1 ou 2 estudos que realmente podem responder à questão daquele paciente. Porque a meta-análise, em modo geral, várias outras coisas, é como se fosse uma mistura de coisa e tal. E a gente está vendo essa coisa agora aí, as pessoas estão em cima mas que tem uma meta-análise que tem mostrado isso agora na Covid, está sendo um negócio sério. Tem uma meta-análise. Esse Journal Club funciona quando, hein? Esse Journal Club funciona quando, hein? Que esse Journal Club é interessante.
Não, esse Journal Club, repare, não está tendo agora. Eu estava na enfermaria 2D e fazia esse Journal Club com os residentes, que os residentes querem jogar para o estudante, porque o residente chega, ele não tem muito conhecimento epidemiológico, não tem nada, não sabe pesquisar PubMed, coisa nenhuma. Então, ele não está interessado. É uma coisa impressionante, Liliane. Por isso que eu estou querendo pegar o residente, que é um indivíduo diferenciado, e trazer ele para a pós-graduação. Existe esse residente. Existe um residente que pega... Todo apoio. Existe esse residente que a gente está perdendo. Você repare, a gente praticamente não tem residente de medicina da pós-graduação. Por quê? A gente tem que pegar os componentes optativos da residência, com a possibilidade de cursar os componentes da pós-graduação. Então, isso tem que fazer. Então, esse Journal Club, repare só, não está tendo agora. Eu não estou na enfermaria, não está tendo, mas a gente tem um Journal Club. É um negócio coisa, porque as pessoas não querem ter o trabalho de pegar aprender a fazer uma pesquisa em PubMed, aprender a avaliar criticamente um trabalho, residente, de modo... Agora, aí você encontra, no grupo de 10 residentes, você encontra um. Aí a gente fica, porque se um indivíduo faz 6 anos de medicina, faz 4 anos de residência, de residência, ele quer trabalhar, porque ele já tem filho, ele já tem isso, já tem uma certa coisa, ele não volta para a pós-graduação. Por isso que eu tenho colocado a coisa que a gente tem que ingressar o residente na pós-graduação enquanto ele é residente. Está entendendo? Quer dizer, a gente tem que caminhar para ver o residente, ele sair com mestrado e doutorado. Está entendendo? A gente termina já tem. isso aqui, as coisas têm que ser feitas realmente dessa forma. Então, esse jornal... Prof, Sim, a gente tem, já teve essa conversa há muito tempo com o professor Jorge Guedes. E aí, antes da pandemia, foi em 2019. Eu estava lá, sim. Eu estava nessa conversa. Então, 2019, nós acordamos que 5 vagas dos componentes que seriam oferecidos para discentes especiais, elas seriam para residentes. E aí foi justamente que veio a pandemia, a gente não teve possibilidade de ter aluno especial durante o semestre suplementar, e quem estava matriculado como especial ficou pendurado para fazer nesse semestre. Então, por isso que a gente ainda não colocou em prática essa questão da residência, mas ela está valendo. Ela está valendo. Então, bom. Professor, eu trabalho com médicos na parte de física aplicada, né? Eu trabalho com médicos há 16 anos. E, de fato, os médicos, em geral, não conhecem epidemiologia. De modo geral, eles não conhecem esses métodos estatísticos, eles não conhecem esses fenômenos que o senhor está explicando aqui. A média, né? Claro, existem médicos muito bons, eu estou com um do lado aqui, eu estou falando aqui, mas estou com um médico excelente aqui do lado. Mas, na média, eles não conhecem isso, eles têm deficiência. Exatamente. O estudante de medicina, o residente, ele sai com 2 coisas na cabeça, 2 para não dizer outras. Uma, ele fica logo impressionado quando vê a palavra meta-análise. 2, quando vê a palavra estatisticamente significante. São as 2 coisas. Né? É interessante uma coisa, o estudante vai discutir um artigo e ele vai em cima do valor de P. Ele não... Como é que você pode discutir se você não vê uma medida de efeito? Você não interpreta o risco relativo, você não interpreta a diferença de risco, você vai ser... Aí eles assim, esse estudo mostrou essa diferença, mas mostrou de que não tem nenhuma importância estatística. Eu fico sabendo o que não tem nenhuma importância estatística, que o valor de P é 0,07, ou qualquer coisa assim, desse tipo. Aí eu digo, aí vai a crítica até, viu? Eu sei que você é com proximidade com professores da epidemiologia, da preventiva. Eu digo, o pessoal passou pela epidemiologia no hospital, na faculdade de medicina, o estudante, como é que ele chega com esse conhecimento que ele não sabe interpretar? Ele não sabe interpretar desenho de estudo, ele não sabe interpretar medida de efeito, ele só aprendeu uma coisa durante todo... A ciência dele se resume a valor de P. É interessante isso aqui. A única coisa que ele vê numa medida de associação, numa tabela de característica, eu digo, na tabela de característica, não tem valor nenhum esse negócio aí, né?
mas é o que o estudante sabe olhar. O residente, pior ainda, porque o residente vem de escolas que aprendeu isso menos ainda do que na nossa faculdade. A nossa faculdade ainda é uma faculdade ainda que, em relação a outras faculdades, ainda está num bom nível, né? E outras faculdades de medicina, pelo amor de Deus, está num nível realmente péssimo. E muitos residentes nossos vêm de vários lugares. Tá? Muito bem. Então, vamos em frente aqui, né? Não vamos resolver a educação, saúde agora. O epidemiologista até chegou aqui para me perguntar um negócio aqui. Tá bom. Se ele entrasse aqui nessa discussão, a gente não ia terminar agora. Não ia terminar agora. Não. Ele precisa voltar a trabalhar comigo. Ele já trabalhou comigo aqui, né? Na pós-graduação. Rapaz, eu chamo ele todo dia. Pelo menos liga ele para trazer aqui, dar um alô para mim. Eu só vejo ele de vez em quando, né? Recado dado, então. prof. Dá uma aparecidinha. Dá uma aparecidinha aqui, ó. Peraí, deixa eu estiver. Uma aparecidinha. Meu grande amigo. Tudo bem? Eu sinto uma falta imensa sua. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto, pode falar, prof. Eu sinto uma grande falta de você aqui, viu? É uma troca de ideias muito boa. Mas aqui ela me faz tudo da fofoca. Você sempre eu chamo ele todo dia, eu chamo ele todo dia para voltar. Venha para ver como o PGMS. Venha para ver o PGMS. Eu trabalho mais no segmento com muita gente. Ele está dizendo que ele não me aguenta, viu? Como coordenador, ele não me aguenta. Que bom. Bom trabalho para vocês. Tchau. Bom lhe ver. Então, nessa parte 3, vamos ver essa questão em que do ensino. Eu queria comentar com vocês essa questão realmente da gente fez agora. Eu vejo estudante de medicina ou estudante de pós-graduação não apenas como indivíduo que está na pós-graduação para fazer a tese dele, e publicar alguns trabalhos e pegar o seu diploma e tchau, né? Eu acho que a pós-graduação, eu sempre vejo que ela realmente pode criar um indivíduo que vai ser não só um bom pesquisador, mas ele vai ser um bom educador, né? Ele vai ser um indivíduo que realmente vai contribuir muito para formar outras pessoas, inclusive pesquisadores também, mas que os campos de atividade dele, da psicologia, ou se ele é da odontologia, ou onde quer que ele seja, que ele realmente possa ter uma influência importante na formação dessas pessoas, né? Não só na informação do ponto de vista, digamos assim, mais de avaliação crítica, digamos, mais científica, mas da formação dessas pessoas mesmo como profissionais, de modo geral, né? Porque quando você está formando um médico que é crítico, é muito diferente de você formar um médico simplesmente que pega um guideline e aplica. Porque ele ouve alguém dizer e aplica. A gente está vendo um grande problema que está vendo agora nessa questão realmente dessa doença, dessa pandemia, como tem sido realmente a ação dos profissionais de saúde, basicamente médicos, né? Em termos de como é que deve realmente proceder com a doença. Então, acho que esses pontos que eu vou colocar aqui têm muito a ver também, não só com a parte nossa, da nossa formação, da nossa capacidade de analisar criticamente os trabalhos, a literatura, mas como a gente ensina. Então, eu sempre coloco as coisas assim. Antes de tudo, é importante questionar, né? Questão, né? E eu coloco o estudante, por exemplo, se você coloca a sua questão de uma forma que você pode obter mais facilmente informação, porque você pesquisa literatura. Então, a forma como você coloca a questão. E esse formato que eu procuro ensinar como colocar a questão, ela tem muito a ver com o formato que você também coloca a sua questão de pesquisa, né? Por exemplo, você vê muito assim, em medicina baseada em evidência, colocando aquela questão do ponto de vista do pico, por exemplo. Eu acho que se aplica e não se aplica para muita coisa.
Porque sabe o que é que o Pico diz? Diz o P de problema, né? O I de intervenção, o C de comparação e o O de outcome. Isso lhe coloca dentro de uma esfera de estudo de ensaio clínico, de estudo de intervenção. Porque quando você fala em intervenção, você tá, várias questões da clínica não tem nada a ver com intervenção. Eu acho que o P é Porque quando você population, né, não, prof? O P é população, tem né, não? O P é P de população da... população, P é população, população. P pode ser P é população, population, patient, Intervention, Aí você tem depende do que você... picos e comparator pecos. and outcome. Picos e pecos. O mas population... Tá. isso, Intervenção mas, é cara, ok. Então, o que eu coloco o estudante é esse formato PPR, certo? Porque o P é de patient, problema ou população, né? Paciente, problema, população. Tudo é P. O P, segundo P de preditor. O preditor é uma coisa mais aberta, porque ele pode ser uma intervenção, pode ser um teste diagnóstico. E quando você fala do preditor, você não precisa, obviamente, falar de comparação, porque sempre existirá comparação. Você não pode chegar a uma... se um determinado exposição ela está associada com um determinado evento, se você não compara indivíduos sem exposição. Né? Você não pode chegar à conclusão de tratamento se você não tem uma comparação. Diga. Prof, eu fiz um registro de um estudo de revisão sistemática, até que eu estou orientando, de Inácio Aguiar. E aí, o que acontece? Com o estudo no protocolo, eles pedem para a gente ter ideia, colocar o máximo, mas no ideal, é você não ter iniciado a pesquisa, né? Então, você faz só uma vasculhada para você poder fazer o protocolo mais completo que você quiser. E a gente tinha uma pergunta, não é se a síndrome metabólica, né, estava associada com a doença periodontal. E, na realidade, o desfecho nosso era que era doença periodontal. Então, na realidade, a gente acreditava o seguinte, que a exposição à síndrome metabólica, não é, favoreceria a doença periodontal. Aí acontece o seguinte, quando você vai fazer um apanhado na literatura, né, você, primeiro, estudos até pelo ambos eventos serem eventos crônicos, você encontra na maioria dos estudos, estudo de corte transversal, que tem o desfecho síndrome metabólica, mas eu acho incompreensível que você vá advogar que a doença periodontal vá favorecer a síndrome metabólica, entende? Então, mas os estudos são corte transversal, mas que vêm com a teoria, com a pergunta reversa, né? Uhum. Então, na realidade, o que eu fiz agora foi solicitar para eles uma alteração, quer dizer, colocar no meu protocolo que, após fazer as buscas, né, que eu encontrei os estudos de corte transversal em sua grande maioria, mas com o outcome invertido do meu objeto de pesquisa, e que eu quero pegar os dados e fazer análise reversa, desde que os estudos de corte transversal não têm causalidade, né? Mas tem que deixar isso claro. Eu pedi esse protocolo para fazer a alteração do protocolo. Porque aí você não sabe quem é que vem primeiro, Exatamente. Né? Porque aí você é transversal. Mas eu tive medo de fazer essa análise reversa sem constar isso no meu protocolo, entendeu, prof? Não, é claro. Eu fiquei preocupada com isso. Um estudo não seria só, quer dizer, é uma limitação maior, porque é um estudo que você não sabe qual é a temporalidade, quer dizer, Isso. Transversal. A não ser que seja o preditor ser um aspecto do nascimento, o indivíduo já nasce com aquela característica e o evento não é um evento congênito. Mas por que eu estou colocando? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu fiquei com receio de, por exemplo, como o corte transversal não tem causalidade, eu poderia fazer essa análise assim e deixar o protocolo como estava. Mas eu fiquei com receio de não colocar isso no protocolo, porque os desfechos que eu estava analisando era doença periodontal, e aí eu iria pegar estudos que tinham desfechos de doença metabólica.
Entendeu? Então, assim, para ficar 100% transparente e depois não tem problema, aí eu pedi a alteração no protocolo, a inclusão, né? Ainda não recebi, não. Muito bem. E o R aqui, desse PPR, é o resultado, que seria o odd outcome, né, que você teria realmente no pico, o resultado e tal. Então, vamos botar aqui alguns exemplos aqui, vamos ver como a gente caminha aqui, né? Ok. Então, quando você for avaliar, vai ser importante, por exemplo, quer dizer, quando você for buscar, e a gente vai mostrar como é que orienta, ensina o estudante a buscar pesquisar uma questão da literatura, né? Você teria que avaliar 3 aspectos, né, dos seus trabalhos, que seria o risco de vieses, os resultados e o quanto isso pode ser passar, aplicar para essa questão sua, ou seja, porque você está diante de uma população específica, ou porque você está diante de um paciente, os seus resultados são aplicados para os pacientes, para o seu paciente, ou um paciente específico, seria a validade externa disso aqui. Você vê o quanto que a epidemiologia tem a ver com essa avaliação que será feita, quer dizer, o risco de vieses, isso aqui é epidemiologia, né? Os resultados, interpretação de resultados é epidemiologia, né? Então, esses 2 pontos e a aplicação disso para algo externo. Então, lá eu coloquei no AVA, né? Você tem essa avaliação crítica, e tem uma, seria para ensaio clínico. Então, vocês vão ver, todos eles estão colocados assim. Quer dizer, um ponto seria o risco de vieses, a validade interna, então, vários aspectos. Como é que foi esse estudo? Os pacientes foram alocados aleatoriamente, foi alocado de forma sigilosa, a questão da cegueira e tal, né? Se você tem um estudante que sabe epidemiologia, é diferente do indivíduo que vai seguir esses itens aqui, apenas ele vai se tocar. Se você não sabe avaliar cada um ponto desse aqui, significa que você tem que aprender epidemiologia, né? Se você avaliar depois dos resultados, qual foi a medida de efeito? Qual foi a estimativa pontual e foi o intervalo de confiança em 95%? Eles não entender nenhuma medida de efeito que aqui está colocada, interpretar um risco relativo, uma redução absoluta de risco, um número necessário para tratar, um número necessário para causar dano, né? Se for um estudo com diferença de médias, ele não saber interpretar isso aqui, né? E depois a validade externa desse estudo, né? Então, a dificuldade, às vezes, que eu sinto é essa, quer dizer, eu tenho um residente que não aprendeu epidemiologia, ou viu epidemiologia, ou muitos até estudantes nossos que têm pessoas excelentes na medicina preventiva, mas não deu muita atenção à epidemiologia. A gente tem que avaliar também a maneira como a gente ensina, né? Porque, às vezes, eu ensino, por exemplo, mas ainda é uma disciplina optativa na graduação. Para vocês imaginarem, eu tenho uma disciplina optativa que se chama Fundamentos da Medicina Baseada em Evidência. Eu não ensino medicina baseada em evidência, eu ensino fundamentos da medicina baseada em evidência. Porque quando eu ensino fundamentos da medicina baseada em evidência, eu digo para o estudante de medicina de que a primeira coisa na medicina baseada em evidência é a relação médico-paciente. Que eu digo o seguinte, quer dizer, se você não faz uma boa relação médico-paciente, você não pode fazer uma boa medicina baseada em evidência. Por quê? Primeiro, as suas informações não são confiáveis. Se o indivíduo não confia em você, o que ele diz para você, ele deixa de dizer coisas para você. Então, começa por isso aí. Se você não tem abertura, você não faz medicina baseada em evidência, porque você não tem interação, né? Porque não existe uma ciência que seja, ela diz assim, o indivíduo todo, isso se aplica para todo mundo, porque as pessoas têm autonomia, as pessoas têm valores, né? As pessoas têm preferências. Você não vai dizer para o indivíduo de que o melhor tratamento que tem para o câncer de próstata dele, porque dá uma sobrevidazinha um pouquinho maior se ele fizer prostatectomia radical, né? Se esse indivíduo privilegiar outros aspectos relacionados aos efeitos adversos da cirurgia, né? O que interessa para ele viver um ano a mais, se ele não viver com boa qualidade de vida? Então, ele tem que ter as preferências dele na hora de tomar a decisão. Então, eu começo a falar essas coisas antes de falar de epidemiologia, que é um fundamento básico da medicina baseada em evidência, básico, né? Da medicina baseada em evidência. Então, excelente, professor. Essas coisas assim, também a gente tem que ver. Eu sei que cada um de vocês aí pertence a uma determinada área,
E essas coisas são aplicáveis a diversas áreas que você está tendo. Então, eu acho que a gente tem que... Eu, pelo menos, vejo as coisas assim. Por isso que eu digo... Você sabe quantos alunos queriam se matricular nessa disciplina? 100 e tantos alunos. Eu só oferecia 30 vagas, aumentei para 45 vagas. Eles próprios estão sentindo a necessidade, né, de que ser médicos, eles realmente têm que ter esses conhecimentos. Então, essas coisas não são vistas pela escola, talvez de uma maneira como os próprios estudantes já estão percebendo, né, de que o mundo está exigindo dele realmente que ele tenha mais conhecimento científico, né, análise crítica das coisas, etc. e tal. E nós estamos dando pouco a eles. Na hora que ele vê uma disciplina dessa optativa, eles querem, porque não tem essa disciplina dentro, não existe algo dentro da escola como isso aqui. Então, é questão de fundamentos. O que eu vejo vocês, que são profissionais de saúde, que estão tendo, vocês representam um percentual pequeno de pessoas que vão para uma pós-graduação. Essa pós-graduação precisa diferenciar vocês serem diferentes, não só como pesquisadores, mas serem diferentes como educadores também, né? De multiplicar, não só formar novos pesquisadores como vocês, mas vocês também formar novos profissionais de saúde melhores. E se vocês têm o conhecimento, vocês podem fazer isso aí. Vamos aqui adiante. Então, tem esse material. Eu estou passando esse material para pessoas como vocês, que estão tendo conhecimento de epidemiologia. Então, é diferente de ter isso do indivíduo que não tem um conhecimento de epidemiologia. Então, estudo de teste diagnóstico, né? Já tem outros itens diferentes do estágio clínico randomizado, né? Como é que você vê os resultados, qual é a medida de efeito, teste dicotômico com medidas representadas por sensibilidade e especificidade. Se o teste não é dicotômico, é multinível, como é que você vai interpretar e como é que você depois vai aplicar isso para os seus pacientes, né? Na sua prática. Se o estudo é um estudo voltado para a etiologia, né? Aí você separa aqui estudo de coorte, caso controle, corte transversal, isso é um relato de casos, como é que você interpreta cada um desses, como é que você analisa os resultados, como é que você transfere para a prática. E estudo prognóstico e revisão sistemática, né? Então, revisão sistemática, meta-análise, se cabe a meta-análise e tal, então, são os riscos de vieses, os resultados e aplicação também para a prática. Deixa eu dar uma olhada só aqui para ver se eu vejo aqui onde é que eu ando aqui, né? Ok. Ok, pessoal. Então, aqui eu vou passar para a parte 4. Se vocês tiverem algum comentário, né, a ser feito aqui, estejam à vontade. Ou pode comentar depois que eu fizer. Na verdade, eu tenho uma dúvida em relação a risco de viés para estudos observacionais. A professora Liliane até comentou em relação ao Newcastle, só que eu fico em dúvida, a gente tem diferentes instrumentos, né, para avaliação de risco de viés. Por exemplo, para relatos de caso, se não me engano, a Newcastle não tem nenhum formulário. Aí eu usei, por exemplo, como é o nome dela? Você poderia usar, sabe o quê? O CARE. Só que o CARE, ele na realidade é um guideline para report, né? Como o Strobe, só que o CARE é aplicado para série de casos e para case reports. E aí, o que acontece? Como o CARE ele é muito específico do que você tem que ter metodologicamente, de transparência, para fazer um excelente case report, ele acaba sendo também, como o professor Antônio Alberto já disse no início, um bom controle metodológico. Porque, veja, o risco do viés no case report, na realidade, você vai fazer para um case report mesmo, é realmente o checklist do controle de qualidade do que você tem de dados, né, sobre aquele case report. Então, quando tem algo em relação a relato de casos e série de casos, eu uso o CARE, que você encontra lá na plataforma Equator. Certo, professora. Eu usei o Joanna Breeds Institute. Eu não sei o que a senhora acha. Para tanto corte transversal como para case report. Olha, Flávia, eu não conheço,
mas gostaria muito de conhecer. Se você puder compartilhar lá no grupo, eu acho isso ótimo, porque aí também eu posso olhar e te dizer a minha impressão a respeito. Certo, te mando, te mando. Eu não sei, eu tenho uma sensação, às vezes, de que tem muitos instrumentos para avaliar risco de viés, especialmente em estudos observacionais. Porque estudos de intervenção, a gente tem o Hobbes, né? Ai, como é o nome? Da Cochrane? Cochrane, sim. Da Cochrane, exatamente. Mas para estudos observacionais, a gente tem muitos. E eu fico sempre com essa dúvida. Eu de posso passar qual vai trabalhos ser também, a professora Eliane também pode passar para você. E no que eu mostrei lá naqueles guidelines, você vê que tem para case report também, tá certo? Vi. Agora, é o seguinte, tudo são guidelines, quer dizer, também a sua interpretação das coisas, que questão você está querendo responder, quer dizer, você pode ter um case report, pode ser uma coisa muito importante, porque quando você tem uma doença nova, quando você tem algumas coisas que são raras, complicações raras, é muito importante, né? Às vezes é um estudo que está mostrando 2 casos que aconteceu, mas pode ser muito importante para você olhar aquilo ali. Então, você próprio vai colocar, você vai olhar o detalhamento como está sendo colocado, se foi avaliado para você definir mesmo que tinha aquela condição, não é? São coisas que realmente são importantes. Então, esses guidelines, lembre que as pessoas que fazem orientações são iguais a gente, não são diferentes de nós. Tá certo? Quer dizer, nós podemos chegar às nossas próprias conclusões, independente de existir esses guidelines. Né? Às vezes, o guidelines significa para você responder para dar uma resposta a um revisor, porque você comenta alguma coisa, ainda diz para ele que tem na literatura, ele se convence mais ainda, né? Porque a cabeça sua, se você tem uma boa formação, se você tem um bom conhecimento epidemiológico, né? Treinou análise crítica, não tem nenhuma superioridade, de modo geral, para uma outra pessoa, se você se dedica, né? E você tem na frente sua qual é a situação, qual é o tipo de questão, qual é o tipo de paciente, né? Tem uma série de aspectos que simplesmente um guideline único pode não preencher tudo isso. Sim. Com essas informações que você tem para a sua própria análise. Então, aprenda epidemiologia bastante, treine análise crítica, faça grupos de Journal Club para você trocar ideias, com participação de pessoas assim como seus colegas aqui. Faça um grupo de Journal Club, sai aqui, vamos fazer um grupo. Hoje está tão legal fazer isso, porque é fácil. Você faz lives na internet, entendeu? Vocês provavelmente têm mais tempo do que eu para isso. Eu vou, de vez em quando, temos uma live feita lá por vocês. Tá bom, será que você pode participar? Eu anoto aqui, esse horário eu posso participar. Né? Coloco o artigo lá, se eu tiver tempo eu leio o artigo antes. Né? E a gente vai treinar, entendeu? Por isso que aquelas questões, aquelas coisas do Journal Club, que eu acho importante ter cada enfermaria, cada serviço, etc. e tal, né? A gente sempre teve. Eu, por exemplo, trabalhava em unidade de terapia intensiva, Jorge Valente, vários lugares, a gente tinha. E eu sempre fui indivíduo assim, de promover essas coisas, entendeu? De fazer uma revisão de uma doença, de um problema que o paciente tinha, de rever um artigo. Né? Você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho. Né? E isso vai dizendo para você o seguinte: olha, eu vou criticar esse artigo, vou ler sobre ele. Né? E cada vez que você faz, agora para outra, aqueles guidelines que eu coloco lá, aquele checklist, não precisa mais dele. Né? Ele serviu para você dizer, será que eu olhei isso, será que eu olhei aquilo, etc. e tal. E acho que esse é um treinamento importante. Né? Professor Antônio, só uma observação. Eu vou precisar sair, porque eu vou ver uma criança aqui no ambulatório, mas o senhor comentou do GRADE. Eu fiz o curso da Unicamp, que é uma outra dica bem interessante, o curso de revisão sistemática. E aí, um dos professores entrevista o criador do GRADE, e ele fala exatamente isso que o senhor trouxe, né? É bem legal. É maravilhoso, colegas. E o preço, assim, eu paguei o certificado em dólar, mas é bem baixo. E aí foi nesse curso que eu soube... professor, pelo Coursera, plataforma Coursera. Bota o link. Vamos colocar, Pro. E aí, nesse curso que eu aprendi sobre esse instrumento que Flávia comentou, né? Ela fala de vários, Roberts Review, que a gente também está conduzindo uma revisão sistemática, e foi muito válido. Então, eu acho que esse olhar crítico realmente foi abrindo minha cabeça. E
eu colocaria aqui posteriormente. Eu só pedi licença, porque eu vou ver uma criança, mas eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpas pelas minhas falhas, mas foi muito bom. E, assim, se pudesse postergar essa disciplina, com certeza eu seguiria, porque foi, para mim, assim, um divisor de águas. Viu? Muito obrigada, professores e colegas, tá? Eu peço licença aqui. Um bom dia para vocês. Só uma Dri, coisa, Tchau, a Deixa a prova tchau. é dia companhia. 10, a prova é dia 10, viu, Dri? Sim, né? Dia 10 eu nem vi o antes que, formulatório, vou ficar antes que eu Ah, em casa. esqueça, a professora Liliane Sim, tinha professor. colocado isso na aula passada, que vocês podem participar como monitores do próximo curso. exato. Professor, eu tenho muito interesse em Eu ia aprimorar. Eu gostar tenho também. outro curso de epidemiologia, mas eu sinto que eu tenho ainda lacunas. O senhor realmente agregou muito valor na minha formação. Agradeço a Flávia, que me ajudou em algumas atividades. E, assim, só tenho a parabenizar a todos, porque existem muitas lacunas. Por isso que eu me inscrevi nessa disciplina. Mas eu sinto que eu ainda preciso saná-las, preciso aprimorar o meu conhecimento. Então, se eu puder estar perto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá? Obrigado pelo feedback, foi um prazer grande. Tem sido, né? Que ainda vai ter contato. Sim, professor. Tem sido um prazer Obrigada, grande viu? ter Até vocês. dia 10. Até. Tchau, Adriana. Prazer Tchau, foi tchau. meu. Adriana, um beijo. Um Tchau, abraço. Adriana. Tchau, tchau. Abraço, Licença. colega. À vontade. Então, essa parte 4 deve ser a final, né? Então, eu coloquei aqui, epidemiologia e medicina baseada em evidência e tal, né? Veja só, esse termo clínico epidemiology não é novo, não. Embora a gente tenha, da década de 80 para cá, principalmente da década de 90, visto mais livros e tal, voltado com clínica epidemiology, eu comprei o livro do John Paul, porque ele foi... Eu tive que buscar esse livro, eu peguei um livro usado, comprei ele lá na Amazon, da Inglaterra, do Reino Unido e tal, e chegou até aqui. Então, eu tenho esse livro do John Paul. Ele, pelos relatos, ele foi o primeiro indivíduo a trazer esse termo clínico epidemiológico, que a gente usa aqui na pós-graduação, nesse curso, aqui, como epidemiologia aplicada à clínica, né? Não sei se vocês sabem, nós já tivemos aqui na pós-graduação a área de concentração em epidemiologia clínica, que foi desativada. Eu não sei bem a história, que eu não estava no Brasil na época, né? Eu tinha saído, né? Mas a gente tinha essa área de concentração em epidemiologia clínica e tal. Mas esse termo foi, pelos relatos aqui, em 1938, aqui, né? Então já tem tempo, né? Eu estou trazendo isso porque, né, o Jean Paul, é interessante vocês lerem esse artigo dele, quer dizer, é parte desse presidente address que ele fez no American Society of Clinical Investigation, né, chamando a atenção da importância de existir uma epidemiologia voltada para a clínica, né, em 1938, e dando esse nome, epidemiologia clínica, né? Então, esse termo surge, portanto, nessa época, né? Agora, o termo medicina baseada em evidências, ele aparece na literatura no início de 1990. Isso não significa que, na verdade, a gente já fizesse essa incorporação da epidemiologia com a clínica e com o que seria a metodologia da medicina baseada em evidência, né? Apareceu com esse termo, medicina baseada em evidência, MBE, que a gente está colocando aqui com sigla, né? Teve uma impressionante aceitação. Na década de 90, eu comecei nos Estados Unidos a pós-graduação minha lá, né? Fiz o Master of Public Health e o PhD de Ciência Epidemiológica, né? Eu já tinha feito a pós-graduação aqui, né? Eu inclusive, já ensinava medicina nessa época aqui, já era professor da faculdade, né? Então, ela teve uma impressionante aceitação. Quer dizer, eu vi tudo isso começando. Inclusive, um dos professores aqui da McMaster foi meu professor, lá em Michigan também. Ela teve uma impressionante aceitação de profissionais de saúde ainda logo no início da década de 90. Né? Depois começaram a sair aqueles trabalhos da JAMA, né? Eu comecei a ler todos eles. Eu digo, agora que eu acho que o pessoal vai gostar de epidemiologia, porque era uma proposta muito assim ligada com a prática em saúde, né? E era mais voltado, obviamente, nesse início, mais voltado para a medicina,
E eu comecei a assistir, tanto que quando eu voltei para o Brasil, pouco se falava em medicina baseada na evidência, eu fui um dos primeiros assim, a divulgar essa questão logo que eu cheguei aqui, em 1995 e tal. Então, ela tem de modo geral, a área de saúde adotou muito essa proposta, né? O GNSEC, que está aqui um artigo dele, ele comenta que, na verdade, a MBE, a medicina baseada em evidência, é um resultado de uma gradual evolução do uso de métodos epidemiológicos nas pesquisas clínicas observadas desde a primeira metade do século XX. Mas você vê que, desde aquela 1937, você vê lá o Paul, ele realmente trazendo e defendendo a importância de você ter epidemiologia voltada para a resposta de questões clínicas. E aí você começa a ver aqui, com essa larga aceitação da MBE na área de saúde, termos como, por exemplo, odontologia baseada em evidência, né? Enfermagem baseada em evidência, nutrição baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência, possível que eu tenha, obviamente, deixado de colocar algumas áreas. Dentro da própria medicina, tem cardiologia baseada em evidência, etc. E tal. Quer dizer, foi usado muito esse termo, né, para atrair, de certa forma, para atrair os médicos para das suas determinadas áreas, para se interessar por medicina baseada em evidência, para vender, de certa forma, para vender mais livro também. Né? Né? Não começou, não deixa de ter um mercado aí em volta disso para promover cursos, etc. E tal. Quer dizer, né? Prof, O interesse comercial aí, não apenas científico, mas tem a questão científica também diga. Prof, deixa eu falar uma coisa interessante. Eu não sei o contexto da questão da área de concentração, mas estou por dentro da questão da avaliação CAPES. E aí, o que acontece com muitos programas no país, que está acontecendo agora, que isso foi relatado por muitos coordenadores, é que os programas que têm mais de uma área de concentração, porque a nossa área de concentração é medicina e saúde, é uma área só. Então, na realidade, as nossas 10 linhas se enquadram nessa área. Do ponto de vista organizacional, isso é muito mais interessante para o programa, porque os programas que eles têm mais de uma pós-graduação, todas as linhas devem ser proporcionalmente ter uma distribuição proporcional. Então, por exemplo, medicina baseada em evidência com outra área deveria ter a quantidade de projetos, a quantidade de produção, a quantidade de professores, a quantidade de participação nessas linhas de forma proporcional. E isso é um dos objetos de avaliação da Sucupira, né? Então, da proposta CAPES. Então, é só complementando isso, né? Que, de certa forma, embora a gente tenha uma área de concentração só, na medicina e saúde, a medicina baseada em evidência, ou a saúde baseada em evidência, está dentro dessa área grande de concentração. Não, eu estou comentando. E não teria agora, porque você tem que fazer uma... o Fernando participava comigo na área de concentração de epidemiologia clínica. Né? Ele era Fernando, Fernando, Agimiro, eram os três pilares, vamos dizer assim, dessa área. E foi uma área de concentração que atraiu o que teve de estudante que entrava na pós-graduação, porque a gente tinha 4 ou 5 disciplinas, quer dizer, voltadas, quer dizer, tinha métodos de análise epidemiológica mais avançados, tinha uma série de coisas, como fazer um projeto voltado para a epidemiologia e tal, e várias pessoas, estão aí, Adriana, várias pessoas que foram e que são professores hoje, que foram dessa área de concentração, que era muito bem vista, inclusive colegas que participavam da avaliação da CAPES olhavam lá o conteúdo da epidemiologia aplicada à clínica e achavam excelente. Então, eu não estou dizendo que não teve razão de sair, mas eu achei que foi uma área que realmente teve foi muito bem vista pelos pós-graduandos na época, né? Eu estava com mais, digamos assim, eu era muito mais ligado com a pós-graduação, como era hoje. Eu, basicamente, teve uma época que eu ensinava 6 disciplinas na pós-graduação, porque tinha as disciplinas de epidemiologia clínica e eu ensinava metodologia de pesquisa e ensinava estatística. Então, eu me dedicava mais à pós-graduação
a graduação não era como hoje, que quer que você tenha não sei quantas horas na graduação, né? Então, eu já tinha o meu tempo voltado mais para a pós-graduação naquela época. Hoje, na pós-graduação, eu só tenho basicamente essa disciplina. Graças a você, pelo menos, eu tenho essa contribuição aí na pós-graduação. E é uma excelente contribuição e eu fico feliz porque esse componente curricular passou a componente permanente, né? Obrigatório, digamos assim, não é optativo, mas foi o pessoal não realmente sabe que é uma muito bom. luta de vários anos pela que passasse para ser disciplina obrigatória, né? E você foi uma pessoa importante para isso, senão a gente não estaria nem aqui conversando com essa disciplina, né? Então, De fato, é necessário, professor. Eu fiz essa disciplina como optativa, no meu caso, porque eu já não precisava fazê-la como obrigatória. Mas eu senti que foi muito importante, não só para revisar conceitos, questões teóricas abordadas em bioestatística, como para aprofundar e detalhar determinadas questões que eu nunca tinha visto antes. E mexer no R, né? Que, tá bom, ótimo. enfim. Tá bom. Eu vou pedir a Liliane para demorar para me permitir concluir. Hoje a gente vai um pouquinho mais adiante, Liliane. Então, passou a ter essa citação. Essa prática da medicina baseada em evidência, ela requer o quê? Elaboração de uma questão relacionada com problemas das práticas, pesquisar as fontes de informação para responder essa questão, seleção da informação, pesquisa e fazer a seleção, geralmente um artigo para responder a questão, avaliação da qualidade e o significado dessa informação e o uso da evidência científica em apoio às práticas de saúde. Até se vocês olharem, tem um 6º item que é muito colocado aqui, né? Eu resumi desses itens, que seria a autoavaliação. Quer dizer, cada vez mais o profissional está autoavaliando para ver se ele realmente está progredindo. Ele está fazendo boas questões, as questões estão levando ele a buscar o conhecimento, buscar a literatura, ele está cada vez mais sendo capaz de analisar criticamente a literatura, os seus pacientes estão sendo melhor cuidados, porque ele se está tornando cada vez mais um indivíduo crítico, né, que sabe buscar informação, que sabe aplicar. Quer dizer, tem esse 6º item aí que é colocado também do progresso do indivíduo como profissional, né, em qualquer uma dessas áreas. Portanto, que a medicina baseada em evidência hoje, se for um reconhecimento, por que ela vai ser só só da medicina, né? E hoje, até por que ela vai ser só de humanos? O pessoal da veterinária pegou a epidemiologia, disse, traga para mim, pegou medicina baseada em evidência, traga para mim, né? E vocês estão vendo o FR aí, que é escrito pelo pessoal da veterinária, não é o pessoal da medicina que está fazendo, né? Tem muita coisa que, na verdade, não é nem médico veterinário, nem médico humano que contribui para o conhecimento que a gente usa também, né? Na própria medicina também. E vamos voltar aqui, né? Muito bem. Então, sugestões de como ensinar a medicina baseada em evidência. Uma eu já comecei colocando, eu digo fundamentos da medicina baseada em evidência, ou medicina ou saúde baseada em evidências, certo? Desenvolver conhecimentos, habilidades. O que é que eu quero quando ensino medicina baseada em evidências? Desenvolver habilidades, conhecimentos, atitudes, fundamental, atitudes voltadas para o autoaprendizado, o espírito crítico, que permite identificar as melhores condutas da prática médica em situações específicas, tomando por base evidências científicas. O fundamento da epidemiologia é um fundamento básico, né? Vocês viram que eu falei da relação médico-paciente, da interação importante com o paciente, dos valores das pessoas, tal, né? Isso porque eu estou lidando com pacientes. Se você estiver em saúde pública, você não vai olhar um paciente, você vai ver a população, né? Hoje nós estamos diante de uma pandemia que o fundamental não é uma pessoa isolada, o fundamental é a população, né? Eu tenho que prevenir a população. A evidência que eu quero aqui é a evidência que reduza contaminação, né? E aí eu vou ter que investir em quê? Né? Evitar aglomeração, botar máscara ali, Marco está ali com máscara, porque tem uma pessoa ao lado dele, né? Fica com a porta aberta também, também para circular o ar,
né? E coisas desse tipo que você realmente tem que olhar, que eu tenho, a evidência é voltada basicamente para populações. Então, não é ênfase, como se dá muitas vezes ênfase, aquela discussão que, né, tratamento, não sei, que desvia a atenção, né? A gente tem que dar exemplos. Às vezes aparece, por exemplo, se um profissional nosso aqui, o Marco está ali de máscara, ele vai sair da rua de máscara. Você sai de... Olha, está aí, está vendo? Fazendo epidemiologia clínica e está saindo sem máscara. Que exemplo você está dando para isso, né? Imagine se o exemplo vem de uma pessoa de nível mais... que tem influência ainda maior sobre a população. É terrível isso aqui, né? Então, onde é que a gente está aplicando a evidência, né? Então, a epidemiologia é fundamental para isso, né? Então, não é à toa que vocês estão se dedicando à epidemiologia, que a gente tem uma disciplina voltada. Só para dizer para vocês que, antes de existir medicina baseada em evidência, eu já tinha esse conceito que era importante. Isso aqui foi, vamos pegar aqui, é um artigo, mas aqui está muito pequeno, né? Em 88, essa publicação, de 86 esse curso. Mas eu sempre fiz assim. Eu ensinando raciocínio clínico e tomar decisões em medicina para estudante residente, eu sempre fiz integração da medicina interna com a epidemiologia. Se você faz isso, eu já fazia medicina baseada em evidência, na verdade, não tinha esse nome, por isso que quando eu vi esse termo aparecer, eu disse, olha, vai me facilitar eu levar esse conhecimento, né? Não é epidemiologia, no pessoal, eu estou falando de medicina baseada em evidência, tal, tal. Então, começou a você ter também um marketing, imaginar, quer dizer, alguma coisa que facilitava você atrair as pessoas, né, para o que realmente você queria, o que você já fazia e que você queria aprimorar. Não foi por outra razão que, quando eu saí, fui fazer epidemiologia fora e fui fazer saúde pública fora, que eu queria não apenas fazer trabalho de melhor qualidade, mas eu queria ser um professor melhor, né? Esse é o meu interesse, né? Aqui. Professor, interromper só um minutinho, eu vou precisar sair também. Tá bom. Mas de hoje a 15 estamos juntos de novo, né? Isso, na prova. Isso, Perfeito. exato. Muito obrigado, gente. Tá bom. Bom final de aula. Tchau, Marcos. Um abraço. Aqui foi outra publicação que eu fiz mais recente, 2000. Olha, quando eu fazia a publicação, que eu colocava aqui. Antônio Alberto Lopes, área de concentração, publicada na revista da Associação Médica do Brasil, área de concentração em epidemiologia clínica, do curso de pós-graduação em medicina, que se chamava assim, né? Curso de pós-graduação em medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Não se chamava ainda curso de pós-graduação em medicina e Gente, é muito saúde. diferente. Unitermos. Unitermos são palavras-chave, é? Palavra-chave, né? E aí tá as coisas, vou passar para vocês de slide, e vocês já veem aqui muitas coisas que eu estou dizendo para vocês, eu já desvio desde aquela época, né? A filosofia da medicina baseada, que eu coloquei aquele nome lá, quer dizer, medicina baseada em evidências, a arte de aplicar o conhecimento científico da prática clínica, né? Eu quis dizer com isso o seguinte, que não é só basicamente você pegar o conhecimento puramente científico que está no artigo, mas tem várias coisas que você tem que realmente levar em consideração quando você está um psicólogo e vai ter um conhecimento que vai ser integrado ali para a sua prática, você vai ter que levar em consideração uma série de outros aspectos, né, que faz que não é só transpor o conhecimento para uma tomada de decisão. Tem uma pessoa ali lá na sua frente, né? Aqui não vou ler tudo isso aqui, mas está dentro o que está escrito, está dentro dessa conotação. Então, como eu falo, questionar, pesquisar, avaliar criticamente, aplicar, eu chamo a atenção disso do estudante. Eu disse para vocês que eu coloco as questões dentro dessa sigla PPR, porque ajuda. Eu, quando digo aqui PPR para essa questão, eu tenho em pessoas com idade superior a 60 anos, isso é o P da questão. O hábito de fumar cigarros permanece, o hábito de fumar cigarro é um preditor, né? Como fator de risco de morte por qualquer causa, quer dizer, mesmo o indivíduo idoso ainda é um fator de risco importante, se ele para de fumar, se ele continua de fumar. E aí eu mostro de que uma questão dessa, ele tem que entender estudo de coorte, na verdade tem estudo voltado para isso, né? E ele faz uma questão clínica, que já é um outro tipo de questão, da área de ciência cardíaca com redução de função
redução de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, será que um medicamento que seria a espironolactona aumenta a sobrevida? Quando ele faz uma questão bem feita, ele já pensa nos termos de procura. Isso é importante porque ele já aprende, como estudante, quando residente, a buscar quando ele... eu tenho pouco conhecimento de termos. Melhore essa questão sua lendo um livro, lendo up-to-date, alguma coisa que você pode... E que você, cada vez mais que você pesquisa a literatura para uma determinada questão, vai você se familiarizar com termos. Eu digo a ele, não olhe e mexe, porque se ele vai olhar, se ele vai fazer uma pesquisa de literatura fazendo mesh, Medical Subject Heading, ele deixa aquilo ali para o PubMed, né? Eu até mostro para ele que se ele escolhe os termos muito bem escolhidos, que ele termina fazendo uma pesquisa muito melhor do que fazendo uma pesquisa e deixando lá o Medical Subject Heading. Então, se ele ficar comigo lá trabalhando, fazendo journal club comigo, ele vai cada vez melhor fazer pesquisa de literatura para responder as questões dele. E quando ele faz uma questão dessa aqui, que escolhe os termos aqui, né, dessa forma, por exemplo, insuficiência cardíaca, aí ele escolhe cardiac insuficiency, heart failure, escolhe os termos. Claro, dependendo da questão que vocês vão fazer, você vai pensar em termos outros aqui. Né? O preditor é um tratamento, espironolactona. O resultado contribui para a sobrevida. Então, ele botou mortalidade, death, survival, fatal. Vai fazer a pesquisa baseada nesses termos, pegou o PubMed, vai aprender no PubMed, né? Eu digo, deixa... Está sem os slides, professor. Hein? Está sem os slides, é isso mesmo? Está aparecendo o slide? Não. Tem que estar o slide. Faltou botar a... Ok, deixa eu voltar aqui, peraí. Desculpe, pessoal. Fique tranquilo, professor. Então, está desde o início o slide, né? Não, não tá desde o início, não. Só foi agora. Aí paramos aí. Paramos aí. Bom. Escolher os termos, estava aí? Aqui, pronto. Escolher os termos da pesquisa, certo? Os termos vão orientar ele a fazer a pesquisa. Repare só, o que é que eu coloco? Deixa eu parar aqui, então, stop e voltar aqui para ver vocês, certo? Eu digo a ele o seguinte, você não está fazendo uma revisão sistemática para publicar um artigo. Você está fazendo uma revisão para você responder uma questão da prática. Eu digo a ele, se eu for ver um doente de tarde no ambulatório, eu quero tirar uma dúvida. E eu tenho diante de mim algo que se chama Medline. E o PubMed contém um Medline. Se eu me tornar familiarizado com o PubMed, eu vou fazer pesquisas rápidas da literatura para ver o doente que eu vou ver de tarde no consultório, para ver o doente que está internado na enfermaria e que eu tenho que fazer a prescrição do paciente. Ou se eu vou fazer uma apresentação amanhã, ou se eu vou fazer uma aula na semana que vem. Então, não é uma revisão sistemática da literatura para você publicar um artigo. Então, essa revisão sistemática, se ela tiver 1000 trabalhos, arranje uma forma de você buscar os melhores para responder. E se aparecer 100 artigos, melhor. Se aparecer 80 artigos, melhor ainda, porque você pode, com mais facilidade, olhar os títulos, olhar os abstracts, escolher o que for melhor, ler o artigo, interpretar o artigo e aplicar. Quer dizer, essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, ele vai, isso a gente já está terminando, eu já falei que ele vai ser disciplinado a não olhar, buscar os termos, sem olhar mesh, etc. e tal, quer dizer, aprender cada vez mais da sua área, da sua questão, quais são os termos que aparecem nos artigos, e ainda digo o seguinte, se quer ser rápido, quer ser específico, escolha os termos que estejam no título e abstract, porque você vai imaginar que um artigo que publica sobre insuficiência cardíaca, que algum desses termos deve estar no título e abstract, um desses aqui, né? Então, você não tem todo esse tempo do mundo para fazer essa pesquisa, então você faz ela baseado no PPR. Primeiro o problema, né? Depois o preditor, que foram esses dois termos. Olha que você utiliza esse operacional OR, porque você pode dizer um ou outro. Vê o preditor, fez o preditor, né? O evento, que foi mortalidade, morte, mortalidade, death, survival, feito, ele fez,
separadamente cada um e juntou, né? Então, já fez a venda. O que é que ele vai fazer no fim? Vai juntar os 3 itens, o problema, o preditor, o resultado, né? Juntou, olha, que quantidade, ele se assombra aqui com a quantidade de artigos que tem para cada um desses itens. Mas, quando ele junta, primeiro, deu aqui 587 artigos. De 587 é muito. Se fosse fazer uma revisão sistemática, não vai diminuir, né? Podia ter 1000 aqui, mas pode ser que você tenha que olhar esses títulos aqui, todos eles aqui, para a sua revisão sistemática, para publicar o artigo. Mas o seu trabalho sobre o quê? Sobre a questão sobre tratamento, prefiro ensaios clínicos ou meta-análise de ensaios clínicos. Aqui ele colocou para limitar. Botou aqui que deveria ser, por exemplo, artigos de revisão sistemática, ensaios clínicos ou meta-análise. Aí reduziu de 587 para 106 artigos. Eu digo a ele, 106, você pode olhar os títulos e, com os títulos, você já joga de escanteio alguns, né? E olha os abstracts, né? Ele ainda reduziria mais ainda se ele fizesse uma seleção de artigos que colocasse que certos termos não interessam. Por exemplo, ele vai avaliar trabalhos de pacientes que têm redução de função, redução da fração de ejeção. Então, alguns trabalhos dizem que tem fração de ejeção preservada. Tire esses termos, diga not. Ele tira e fica poucos artigos. Tal. E depois ele escolheu o artigo, ele vai ter que analisar criticamente. Ele, nessa fase ainda, vai olhar aquele checklist ainda, né? E ele, se for igual como vocês, que já têm conhecimento epidemiológico, vocês vão entender bastante esse artigo, porque ele é bom, né? Os métodos, os resultados e a aplicação. Muito bem, era isso aí, pessoal. Essa é a minha última aula. Eu disse, Liliane, eu queria uma aula que fosse mais aplicada, tal, né? Então, eu coloquei algumas coisas, mais voltado para esse interesse de um pós-graduando da pesquisa, mas para mim que eu tenho sempre esse interesse de que a pós-graduação sirva para vocês para o dia a dia, quer dizer, que ela sirva para tornar vocês melhores profissionais e melhores educadores também, formadores tanto de pesquisadores como de melhores profissionais nas suas determinadas áreas aí. Liliane, desculpe aí eu ter Fechando com chave de ouro. Queria agradecer, professor, muito obrigada pela disciplina. Como eu disse, eu fiz inicialmente como optativa e acho que foi muito rico. Eu pude revisar alguns conhecimentos, mas, sobretudo, absorver outros, inclusive em relação à análise do R, a rodar os modelos, a entender determinados conceitos. Eu acho que foi muito importante para mim. E foi importante também ter passado essa disciplina para obrigatória. Acho que isso é muito bom. E, inclusive, tô com vontade de fazer outras disciplinas a respeito. Vou procurar por aqui para ver se eu encontro. Isso, coloca aí o Summer Section Epidemiology da Universidade de Michigan. Summer Section? Aí você escolhe, tem alguns online, mas eu recomendo você, fortemente, você visitar Ann Arbor, uma cidade beleza, você visitar durante o verão, é beleza. Achei. Aí você tem o Art Fair durante esse mês, né, que tem o Summer Section. Então, daqui a 2 anos, eu não sei quando essa epidemia vai... Mas os Estados Unidos está ótimo, vai ficar ótimo para você visitar os Estados Unidos. É até um lugar... Vai ficar ótimo para você sair do Brasil e para os Estados Unidos, porque enquanto essa pandemia vai estar aqui de vento em polpa, né? A pandemia, lá na cidade onde o Marcelo está morando, tem pouquíssimos casos de internamento por Covid, pouquíssimos casos, entendeu? Porque com a vacinação já houve assim, uma redução imensa. E os estudantes também foram vacinados também, estudantes universitários. Quer dizer, você já está começando a vacinar as crianças também, né? Então, aqui em Montreal, a partir dos 12 anos de idade, você já está podendo se vacinar. Pois é. Então, Marcelo já completou as duas, já fez a vacinação, quer dizer, Daniela já completou, daqui a pouco os meninos já estão, a Cecília e tal.
O que está morando lá no Canadá também já tomou a primeira dose, a mulher também já tomou a primeira dose, ele é mais novo do que a Matheus. Eu tomei a primeira aqui também. Pois é, entendeu? Então tá ótimo. Professor, em Montreal, tem algum curso na McGill ou em outra universidade A sobre McGill epidemiologia? tem um curso de epidemiologia. Eu não